Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Hoje eu vou ensinar esse ponto cruz aqui. Eu vou ensinar primeiro essa parte e depois no outro vídeo a velinha, para não ficar um vídeo tão longo. Nós vamos precisar do tecido, da tesoura, da agulha, que ela tem esse buraco maior, ela é mais grossa do que uma agulha de costura. Ela é própria para ponto cruz. Essa aqui é a mais fina e a menor de todas. Foi a que eu me adaptei melhor. De um lado, você junta as duas pontas e passa no buraco que eu mostrei. Do outro lado, vai ficar a argolinha. A gente pega o tecido entra no buraco de baixo e sai no de cima. Pega a argolinha e passa na agulha assim, ó, e puxa a agulha. Bom, nós grudamos a linha no tecido. Para fazer o primeiro ponto, entra no buraco de baixo e sai no buraco de cima. Agora eu vou fazer um segundo ponto na linha superior, só que no próximo quadradinho aqui, ó. Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, é uma forma de saber onde eu entro e onde eu saio. Para quem tá começando, depois vira automático. Eu quero ir dessa linha aqui para a linha superior. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de cima, fazendo o segundo meio X. Eu vou fazer o terceiro meio X aqui. Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Agora eu vou fazer de novo na linha superior e no próximo quadradinho. Só que eu vou descer para formar a torrezinha aqui, ó. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Eu entro no buraco de baixo e saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo e vou fazer o último aqui, que eu entro no de baixo e vou pro de cima. Por que pro de cima? Porque eu cheguei no último aqui, ó, na mesma direção. E aí eu vou querer ir fazer outra torrezinha aqui, ó. Só que eu não vou fazer mais, porque é igual o que eu fiz aqui. Volta para esse segundo aqui, ó. Se eu pegar a linha e fizer assim, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Igual eu fiz aqui e depois igual eu fiz aqui. Da sequência, quanto mais eu fizer, mais velinha eu faço, porque corresponde, um desse aqui corresponde a uma velinha, porque começa nesse penúltimo, a velinha, e termina nesse último aqui, uma velinha. E começa outra nesse penúltimo e termina nesse último. Então, agora eu vou mostrar como que eu volto.
Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Se eu fizer assim, eu sei que eu entro no de baixo e saio no de cima. Entro no buraco de cima e agora eu vou pro buraco de baixo, porque eu vou para essa fileira aqui de baixo. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no buraco de baixo e vou pro buraco de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo. Agora, fazendo assim com a linha, ó, eu sei que eu entro aqui no de baixo, eu puxo a linha, completando a torrezinha e fazendo o avesso perfeito. Eu vou arrematar. Eu entro no que eu fiz, na trama do tecido e no que eu fiz novamente, puxo. Vou fazer de novo na fileira superior. Eu entro aqui e saio aqui. Eu entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz novamente. Agora, é só cortar rente. E essa parte, ela está pronta. Agora, vamos para a parte vermelha, que é essa parte aqui, vinho, na verdade, né? A parte de baixo. Eu cortei na meada um pedaço do vinho. Agora eu tiro um fio. Eu tiro um fio, junto as duas pontas. E passo no buraco. O que eu vou fazer agora? Eu vou pular esse quadradinho aqui e vou pro de baixo, mas no mesmo sentido. Então, eu entro no de baixo, depois eu vou no buraco de cima, pego a argola, passo na agulha, puxo e fixo a linha no tecido. Vou fazer o primeiro meio ponto, entro no buraco de baixo e saio no de cima. Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, eu vou saber que eu entro no buraco de baixo e saio no de cima, fazendo meio X embaixo. Agora, eu vou fazer o meio X aqui, ó. Se eu pegar a linha e fizer assim, ó, eu sei que eu entro no de baixo e saio no buraco de cima. Vou fazer nesse meio aqui, ó. Vai sobrar um aqui e um aqui, ó. Então, eu entro no de cima e saio
no de baixo. Entro no de baixo e saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo. Entro no de baixo e saio no de cima. Se eu fosse continuar aqui, eu pego a linha aqui, ó. Eu entro no de cima e saio no de cima, igual eu fiz aqui, ó. Volta para esse aqui, ó. E dá sequência igual. Agora eu vou voltar para mostrar como que volta e terminar essa margem. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Entro no de cima e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de cima e saio no de baixo. Entro no de baixo e saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo. Eu entro no de baixo e vou arrematar lá atrás. Ficou o avesso perfeito, todo de risquinho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz novamente. E vou fazer isso de novo. Eu vou entrar no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz. Agora é só cortar bem rente. E virou o avesso perfeito e a margem aqui. Se na trama do tecido ela estiver em sentido contrário, porque tem trama do tecido que ela é em sentido diferente. Ela é nesse sentido aqui. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse risquinho que você fez, vai fazer assim com a agulha igual eu fiz e vai entrar de novo no risquinho que você fez. E fazer isso na fileira superior de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal e até o próximo. O próximo eu vou ensinar a velhinha. Tchau!